Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para hoje nós vamos fazer a revisão sobre ética, algumas NBCs e alguns decretos que caem para o exame de suficiência. Eu busquei um apanhado de questões, tanto que caíram para concursos, como para um exame de suficiência anterior da banca Consulplan, da banca FGV. Com esse apanhado nós vamos entender quais são os pontos principais das normas das NBCs e como geralmente caem nas provas. Lembrando que essa nossa revisão é ao longo de todo esse mês, são 5 semanas, onde você vai aprender muitos conteúdos que você já viu na faculdade, voltados para o exame de suficiência. Então, depois que você terminar essa aula, eu convido você a assistir as nossas outras aulas com o Felipe, com a Yasmin, que eu garanto que você vai conseguir pontos preciosos para a sua aprovação. Então, seguindo aqui, para quem não nos conhece, nós somos o CFC Academy, trabalhamos com concursos públicos e o exame de suficiência. Para o exame de suficiência, nós temos o método 3R, onde você vai encontrar ali um material de apoio focado naquilo que é o principal para que você estude e seja aprovado no seu exame de suficiência e consiga o seu CRC. Também temos a comunidade do contador concursado e lá você vai encontrar diversos conteúdos voltados para concursos públicos, para o cargo de contador, e garanto que os conteúdos vão ajudar você no rumo da sua aprovação. Lembrando que eu também já fui aluno da comunidade de contador concursado, consegui ser aprovado em alguns concursos e recomendo, é um ótimo material. E também nós temos o CFC Questões, que é uma plataforma com aproximadamente 6.000 questões, voltadas também para a contabilidade, para o exame de suficiência. Temos lá questões de perícia, temos questões também de concursos públicos. Então, tudo aquilo que você precisa para a sua aprovação, você vai encontrar aqui no CFC Academy. Lembrando que, caso você não nos conheça, nós temos também o Instagram, CFC Academy, que lá você vai ter diversos conteúdos muito positivos dentro da área da ciência contábil também. E lá nós informamos alguns concursos em algumas regiões do país onde estão sendo abertas. Então, caso você já nos acompanhe, para essa semana, o Felipe postou que foi autorizado o concurso da Câmara Legislativa de Goiás. Então, ótimos salários, uma ótima carreira para quem é da região ou para quem tem interesse em se tornar um servidor público e não tem nenhum problema em mudar de região. Vale a pena você fazer essa prova, fazer uma boa preparação para chegar competitivo no dia da prova. E aqui tem o QR Code para você conhecer um pouco mais do nosso trabalho e dos nossos produtos. E para a aula de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais da NBC 200, 300 e os decretos 9.295 e o 1.283. Lembrando mais uma vez, o meu nome é Claudinei Oliveira. Caso você queira conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu tenho também o Instagram, claudinei.concursos, que lá eu falo de concursos voltados para a área da contabilidade também. E tem o meu canal no YouTube, Claudinei Concursos, que lá eu falo de concursos de uma forma um pouco mais abrangente. Então também falo um pouco de vestibulares, ali já é um pouco mais abrangente os conteúdos. E voltados para concursos seria no meu Instagram. Para essa aula, eu preparei apenas questões para nós irmos direto ao ponto. Lembrando que o interessante eu estudo por questões para que você consiga rever o maior número de temas e conteúdos que vão cair na sua prova. Lembrando que o exame de suficiência não vai trazer nada de novo para você, entre aspas. O que eles vão cobrar é aquilo que nós vemos na faculdade ao longo da nossa graduação. Então, o ideal é que você estude, sim, por questões, claro, com material de apoio, explicando algo que seja um pouquinho mais difícil, mas para essa nossa revisão, aqui para a aula de hoje, eu preparei apenas questões para que a gente consiga resolver o maior número de questões e ir logo direto ao ponto. E também, eu gosto de deixar claro, nós vemos que vídeo após vídeo, aula após aula, aumentam o nosso número de visualizações. Eu sempre vou ler o comando da questão, falo em qual prova caiu essa questão. Por exemplo, aqui nós temos uma questão da banca Consulplan do ano de 2023. Você, caso queira, pode pausar, tenta resolver antes de mim, depois você tenta ver o porquê errou, o porquê acertou. Lembrando que no nosso grupo do Telegram eu já encaminhei as questões que nós vamos resolver aqui hoje, então você já está de acesso. Você poderia tentar resolver também antecipadamente, caso seja do seu interesse. Lembrando que é sempre bom você ter um material também de
de resumos para que você consiga minimamente anotar de forma, no mínimo, de tópicos para que você consiga fazer uma revisão quando for chegar mais próximo da prova. E indo agora para as questões, essa questão foi da banca Consuplan, do ano de 2023, para o exame de suficiência do primeiro semestre. Considerando as disposições da norma brasileira de contabilidade, NBC PG 200, AR1, de 21 de novembro de 2019, que dispõe sobre os contadores empregados, ou seja, contadores internos, marque V para afirmativas verdadeiras e F para afirmativas falsas. Primeira afirmativa. Quanto ao uso do critério na preparação ou na apresentação de informações, o profissional de contabilidade deve desenvolver atividades profissionais que não requerem observância de estrutura de relatório relevante, não deverá exercer qualquer tipo de julgamento profissional. Então aqui nós já vemos que é uma afirmativa que não é verdadeira, que não é a forma que deve ser seguida pelo profissional. Então nós já poderíamos, no mínimo, colocar um ponto de atenção. Eu sempre recomendo que quando você estiver resolvendo alguma questão, você possa, sim, faça marcações na sua prova, marque ali uma palavra que te chamou a atenção, algo que aparentemente ficou fora do contexto. Essas marcações vão te ajudar a resolver aquela questão. É muito importante para que você não deixe passar nenhuma informação valiosa e acabe perdendo pontos de bobeira, vamos colocar assim. A próxima afirmativa. Ao decidir confiar no trabalho de terceiros, sejam esses dentro ou fora da instituição para a qual trabalha, o profissional de contabilidade está impedido de exercer julgamento profissional quanto à preparação e à apresentação de informações. E a terceira afirmativa, o princípio da competência profissional e devido zelo requer o profissional da contabilidade somente realize tarefas significativas para quais ele tenha ou possa vir a obter treinamento ou experiências suficientes. Agora, para as nossas alternativas, a sequência correta está em alternativa A, falso, falso, verdadeiro. Alternativa B, verdadeiro, falso e verdadeiro. Alternativa C, verdadeiro, verdadeiro e falso. E alternativa D, falso, verdadeiro, falso. Eu, quando estou resolvendo questões, sempre dou essa dica. Caso não seja uma questão de comando curto que você olha e já sabe qual é a resposta, eu recomendo que você vá eliminando aquelas que não fazem sentido. Porque no pior dos cenários, se você precisar chutar, é melhor você chutar entre duas do que chutar entre 4 alternativas. A sua chance de acertar, mesmo que seja no chute, acaba se tornando um pouco maior. Você vai ter uma probabilidade maior de acertar aquela questão. Então, para essa questão que nós estamos resolvendo, nós já percebemos que a primeira afirmativa ela é totalmente falsa, não faz sentido aquilo que foi colocado nessa primeira afirmativa. Então, logo de cara, nós poderíamos já eliminar as alternativas B e C, porque elas começam com verdadeiro. Isso já vai ajudando a gente na resolução. Agora, indo para a segunda afirmativa. Ao decidir confiar no trabalho de terceiros, sejam esses dentro ou fora da instituição da qual trabalha, o profissional de contabilidade estará impedido de exercer julgamento profissional quanto à preparação e apresentação de informações. Nesse caso, também não faz muito sentido o profissional da contabilidade não poder exercer o seu julgamento profissional na preparação de informações. Isso vai totalmente contra aquilo que nós aprendemos sobre ética da nossa profissão. Então, como a alternativa D mostra a segunda afirmativa como verdadeira, nós também já podemos desconsiderar e nos sobra letra A como o gabarito correto, que é falso, falso, e por último sobrou verdadeiro. Nós não precisaríamos nem nos aprofundar na terceira afirmativa.
Claro que, em relação ao momento de estudo, nós podemos nos aprofundar e entender um pouco mais, mas quando você estiver resolvendo a prova, o ideal é que você consiga resolver de uma forma que você vai ganhar tempo, resolvendo as questões de forma mais rápida, para que sobre mais tempo para você naquelas questões um pouco mais demoradas, alguma questão, por exemplo, de cálculo que você tenha que interpretar um pouquinho mais aprofundadamente, mas o ideal é que você resolva ela de forma rápida. Então, aqui, o princípio da competência profissional e devido zelo requer que o profissional da contabilidade somente realize tarefas significativas para as quais ele tenha ou possa vir a obter treinamento ou experiência suficiente. Correto. Então, nosso gabarito, alternativa A. Próxima questão também foi da Consulplan, também foi para um exame de suficiência, mas essa questão foi para o segundo exame do ano de 2023. Conforme disposições na NBC PG 200, contadores empregados, o profissional de contabilidade sênior deve exercer julgamento profissional para determinar a necessidade, a natureza e a extensão de ações adicionais. Ao efetuar citado julgamento, ele deve levar em consideração a probabilidade de terceiro informado sendo prudente, concluir que ele agiu de forma adequada ao interesse público, concernente às ações adicionais que esse profissional sênior possa tomar, marque V para verdadeiras e F para falsas. Desligar-se da organização empregadora. Segunda afirmativa. Informar a administração da controladora sobre o assunto, se a organização empregadora for membro de grupo. E a terceira, divulgar o assunto para a autoridade competente, mesmo quando não houver exigência legal ou regulatória nesse sentido. Nesse caso, as três afirmativas estão corretas. Ele deve se desligar da organização empregadora, informar a administração da controladora sobre o assunto. Algo que pode vir a deixar alguma dúvida é esse C, essa condicional. Se a organização empregadora for membro de grupo. Algumas pessoas podem ficar com dúvida em relação a informar, por exemplo, a controladora. Nesse caso, o condicional é se ela for membro de algum grupo, de um conglomerado de empresas, por exemplo. Mas, sim, deve informar caso você se depare com uma ação desse tipo. E divulgar o assunto para a autoridade competente, mesmo quando não houver exigência legal ou regulatória no sentido. Também correto. Então, nosso gabarito é a letra C. Próxima questão. Ano de 2023, ainda banca Consulplan, para o segundo exame de suficiência. As normas brasileiras de contabilidade classificam e conceituam dois tipos de contadores, o contador interno e o contador externo. A esse respeito, e ainda considerando o disposto na NBC PG 200, que dispõe sobre contadores e empregados internos, assinale a afirmativa correta. A. O profissional da contabilidade em empresas pode ser empregado, contratado, parceiro, diretor, subgerente, proprietário, mas nunca voluntário de organização empregadora. B. A forma legal da relação profissional da contabilidade com a organização empregadora não tem qualquer relação com as responsabilidades éticas atribuídas ao referido profissional. C. Quanto mais alto o cargo do profissional de contabilidade, menor será sua capacidade de influenciar as políticas quanto às decisões e ações a serem tomadas em prol da organização empregadora. Essa aqui nós podemos eliminar logo de cara, porque ela não faz sentido. E acredito que ninguém ficaria em dúvida entre a letra C.
Alternativa D. Ao desenvolver atividades que não requerem observância de estrutura de relatório relevante, o profissional da contabilidade estará impedido de exercer julgamento profissional que visa identificar a finalidade para a qual as informações serão usadas. Essa também não faz sentido. No pior dos cenários aqui, você ficaria em dúvida entre a alternativa A e a alternativa B. Vamos avaliar de novo a alternativa A. O profissional da contabilidade de empresas pode ser empregado, contratado, parceiro, diretor, gerente, mas nunca voluntário da organização empregadora. Isso acontece muito também para provas de concurso. Essas palavras nunca, sempre, essas afirmações absolutas, você tem que tomar muito cuidado. Geralmente, a banca tenta colocar essas palavras e acaba te induzindo ao erro, induzindo a marcar a alternativa incorreta. Então, sempre que tiver nunca, sempre, algo que for uma afirmação muito incisiva, é sempre bom ter um pé atrás. Nesse caso, o nosso gabarito é a alternativa B, porque sim, o contador ele pode fazer um serviço voluntário, caso um caso específico, por exemplo. Isso não seria nenhum demérito para ele, nada que iria desprestigiar a classe. Então, o nosso gabarito para essa questão é a letra B. A forma legal da relação profissional da contabilidade com a organização empregadora não tem qualquer relação com as responsabilidades éticas atribuídas ao profissional. Próxima questão, ano de 2023 também. O cumprimento dos princípios éticos pode ser ameaçado por circunstâncias e relacionamentos. De acordo com a NBC PG 200, é considerado um exemplo de circunstância que pode criar ameaça de intimidação ao profissional de contabilidade. Então aqui, acredito que você já tenha visto sobre aquela tabelinha sobre as ameaças para o profissional de contabilidade. Aqui nós temos que procurar a ameaça de intimidação ao profissional. Alternativa A. Participação em acordos de remuneração com base em incentivos oferecidos pela organização empregadora. B. Desacordo sobre a aplicação do princípio contábil ou sobre a maneira que as informações financeiras devem ser divulgadas. C. Responsabilidade pela determinação do tratamento contábil apropriado para uma combinação de negócios após conduzir o estudo de viabilidade que fundamentou a decisão de aquisição. E alternativa D, ser responsável pelos relatórios financeiros da organização empregadora quando familiar imediato ou próximo, contratado pela entidade. Tomar decisões que afetam os relatórios financeiros da organização. Então, dentre essas alternativas que nós temos, a nossa alternativa correta é a alternativa B. Desacordo sobre a aplicação do princípio contábil ou sobre a maneira que as informações financeiras devem ser divulgadas. Qual seria a pegadinha dessa questão? Nós vemos que outras alternativas também fazem parte daquelas ameaças do profissional contábil. Por exemplo, quando for familiar imediato ou próximo. Mas nesse caso, o comando da questão ele fala especificamente sobre a intimidação. Então, mais uma dica para você, e eu sempre faço esse paralelo com o concurso público, às vezes as alternativas falam algo que é correto, mas não é algo que está respondendo o comando da questão. Então, por mais que tenha aqui um exemplo de algo que também é uma ameaça para o profissional contábil, nós temos que nos atentar que nós estamos procurando a alternativa que fala sobre uma ameaça de intimidação ao profissional, que nesse caso, o mais correto é a alternativa B. Próxima questão, foi para o ano de 2022, para o exame de suficiência do primeiro semestre. De acordo com a NBC PG 200, o profissional da contabilidade não deve permitir que o conflito de interesse comprometa o julgamento profissional ou comercial. São exemplos de circunstâncias que envolvem o profissional da contabilidade que podem gerar conflito de interesses.
E aqui temos o exceto. E eu sempre bato nessa tecla em todas as aulas para que você tome cuidado com esse tipo de comando na questão. Nesse exemplo, a banca ainda deixou bem destacado, colocou em letras maiúsculas, mas às vezes algumas bancas colocam de uma forma tão sutil que é para você procurar a alternativa incorreta, que você acaba, por pressa, por descuido, passando desapercebido e perdendo um ponto que depois lá na frente acaba te fazendo falta. Então, essas questões nós temos que tomar o máximo cuidado possível para acabar não perdendo elas. Então, nesse caso, nós vamos procurar aquela em desacordo. Agora vamos às alternativas. Alternativa A: transferir parcialmente a execução dos serviços a seu cargo a outro profissional, mantendo sempre como sua responsabilidade técnica. Enquanto a gente responde, podemos já destacar algo que nos chamou a atenção. Então aqui, mantendo sempre. Como assim? Próxima alternativa. B: preparar informações financeiras para certos membros da administração da organização empregadora do profissional da contabilidade que estão tentando realizar a compra do controle acionário. C: desenvolver uma atividade profissional para cada uma das duas partes de uma sociedade em que ambas as partes empregam o profissional da contabilidade para auxiliá-los a desenvolver a sociedade. E D: servir em cargo de administração ou de governança para duas organizações empregadoras e obter informações confidenciais de uma organização que podem ser usadas pelo profissional da contabilidade em benefício ou detrimento da outra organização. Então aqui, o nosso gabarito é a alternativa A. Nós vemos que as outras situações, sim, ocorre o conflito de interesses, menos a alternativa A. Essa próxima questão é do mesmo tema, porém agora caiu para o concurso público. Então, é uma forma de diversificar as bancas e as formas de cobrar aquele mesmo tema, para que a gente já tenha contato de uma outra forma para acabar treinando aquilo que nós aprendemos até agora. Então, essa questão foi da banca COPS do ano de 2020 para o cargo de contador. Foi para a Câmara Municipal de Florestópolis. Eu particularmente ainda não conhecia e não conheço essa cidade, mas deixa aqui nos comentários caso você conheça e deixa aqui também de qual cidade você está falando para a gente se conhecer um pouco mais. Nós vemos que aula após aula tem aumentado o número de visualizações, o número de estudantes interagindo com a gente, então seria legal para a gente se conhecer um pouco mais. Deixa aqui de qual cidade você está falando. E agora, continuando para a questão, segundo a norma brasileira de contabilidade, a NBC PG 200, que dispõe sobre contadores e empregados, contadores internos, em seu item 200, as ameaças ao cumprimento dos princípios fundamentais podem ser criadas por vasta gama de fatos e circunstâncias, estando as categorias das ameaças descritas no item 120. O profissional da contabilidade, que tem por oportunidade manipular informações em prospecto a fim de obter financiamento favorável, é um exemplo de fatos e circunstâncias que se enquadram na categoria de ameaça. E agora aqui nós vamos avaliar quais dessas ameaças se enquadram nesse comando que nós vimos agora, nessa situação. Então, alternativa A, autorrevisão. Alternativa B, defesa do interesse do cliente. Alternativa C, familiaridade. Alternativa D, interesse próprio. E a alternativa E, intimidação. Antes de resolver essa questão, nós podemos utilizar as próprias alternativas para fazer uma breve revisão. Como as próprias definições estão bem alinhadas com o nome da ameaça, você, lendo a ameaça, você já vai entender qual tipo que é.
O máximo é que a historinha que a banca vai te contar possa tentar te induzir ali para um outro caminho. Porém, para esse caso em si, as ameaças, eles são bem autoexplicativos. Então, autorrevisão, defesa do cliente, familiaridade, interesse próprio, que foi aquele que a gente viu sobre o conflito de interesses, ou aquele exemplo também da questão anterior que fala sobre a intimidação do profissional contábil. O próprio nome da ameaça já traz alinhado a sua definição. Então, para esse tema seria tranquilo para você decorar. Tem uma tabelinha, você tem acesso, você pode fazer aí também para o seu rascunho antes da prova, para dar uma última lida. Você pode colocar quais são essas ameaças e, pela própria definição, você pode escrever de próprio punho de uma forma abreviada. Tenho certeza que se cair na sua prova, você vai lembrar e vai conseguir ganhar mais esse ponto. Para essa questão, esse acontecimento, o nosso gabarito é a alternativa B, é o gabarito correto. Defesa do interesse do cliente. Agora, temos outras questões também voltadas para a NBC PG 300. Vocês podem ver que, quando nós falamos em relação à ética do profissional contábil, as normas elas se complementam. Então, muito do que a gente aprendeu para uma norma, para uma determinada norma específica, por exemplo, a NBC 200, vai ter relação com o que a gente vai aprender na NBC 300. E muita coisa a gente pode fazer relação e acabar matando alguma questão por ter estudado as outras normas também. Então, qual é o principal objetivo da NBC PG 300? Alternativa A: regulamentar a contabilidade interna das empresas. B: estabelecer exigências para contadores externos no cumprimento dos princípios fundamentais. C: definir as regras para contadores públicos somente em auditoria. Lembra de novo em relação àquelas palavras afirmativas. Sempre, nunca, somente. E alternativa D: regulamentar pagamentos de honorários contábeis. Como nós vimos sobre a NBC PG 200, falava e batia nessa tecla dos contadores internos, agora a 300 ela fala sobre os contadores externos. Então, o nosso gabarito é a alternativa B. Então, se você conseguisse fazer essa relação que a 200 fala dos internos e agora a NBC 300 fala dos externos. Próxima questão. Segundo a norma, o que caracteriza uma ameaça de interesse próprio para o contador externo? O comando da questão, ele fala sobre o contador externo, mas nós já vimos nas questões anteriores que falam sobre ameaças do contador interno, o tipo de ameaça pode acabar sendo parecido. Então, aqui a alternativa A: ser um funcionário do cliente. B: ter interesse financeiro direto em um cliente. C: realizar auditoria interna da firma. E D: recusar-se a acertar trabalho adicional. Lembrando que nós estamos procurando uma ameaça de interesse próprio. Dentre dessas alternativas, a que mais se aproxima para responder o comando dessa questão é a alternativa B: ter interesse financeiro direto em um cliente. Próxima questão. Conforme a NBC PG 300, o contador externo deve aplicar qual estrutura para identificar ameaças ao cumprimento dos princípios fundamentais? Alternativa A:
estrutura conceitual da seção 110 da NBC-PG 100. B. Estrutura de auditoria estabelecida pelo Conselho Federal de Contabilidade. C. Estrutura conceitual na seção 120 da NBC-PG 100. E a alternativa D. Estrutura legal do Código Civil Brasileiro. Essa questão já foi um pouquinho mais difícil, para nos desafiarmos um pouquinho mais, nos aprofundarmos no estudo. Claro que, quando nós falamos do estudo para o exame de suficiência, você vai começar estudando naquilo que você tem mais probabilidade de acertar, aquilo que mais cai na prova, e quando você for ajustando seu tempo no seu cronograma, o interessante é que você vá se aprofundando em outros assuntos também, para aumentar o seu leque de possibilidades de acerto. Para essa questão aqui, o nosso gabarito é a alternativa C, estrutura conceitual da seção 120 da NBC. Próxima questão. Quando pode ocorrer um conflito de interesse segundo a seção 310 da NBC-PG 300? Alternativa A. Quando o contador presta serviço para duas partes cujos interesses estão em conflito. B. Quando o contador recebe honorários altos. C. Se existe relação próxima com os fornecedores da firma. E D. Sempre que o contador trabalha para firmas diferentes. Então, por mais que você não lembre especificamente o que fala na seção 310, você pode se guiar pelas próprias alternativas para buscar aquela alternativa mais correta. Então, nós temos aqui que ele pergunta sobre conflitos de interesse. Por mais que a gente não lembre da seção 310, qual é a situação que mostra o conflito de interesse? É aquele paralelo que nós vimos nas questões anteriores. Então, quando o contador presta serviço para duas partes cujos interesses estão em conflito, isso pode acabar caindo no conflito de interesse. Então, o gabarito correto é a alternativa A. Próxima questão. Qual ação profissional da contabilidade deve tomar se o consentimento explícito para tratar o conflito de interesse for recusado? Alternativa A. Continuar o trabalho sem informar o cliente. Alternativa B. Encerrar a relação profissional ou o serviço que geraria o conflito. C. Informar apenas a gerência da firma. E D. Transferir o trabalho para outro contador da mesma firma. Então, nós podemos eliminar já a alternativa A. Nosso gabarito é a alternativa B. Encerrar a relação profissional ou o serviço que geraria conflito. O erro da alternativa C está em informar apenas a gerência. Nesse caso, não é apenas a gerência. E lembro de novo aquela dica das questões anteriores sobre aquelas palavras afirmativas. Sempre, nunca, apenas, somente. Geralmente as alternativas, quando tem esse tipo de palavra, podem estar erradas. E a alternativa D, transferir o trabalho para outro contador da mesma firma. Nesse caso é mais tranquilo para todo mundo, né? Você vai transferir para outro contador, mas é da mesma firma, o problema não vai se resolver, só vai trocar de mão. Então, o correto é a alternativa B, encerrar a relação profissional ou serviço que geraria o conflito. De acordo com a norma, o que caracteriza uma ameaça de autorrevisão?
Alternativa A, avaliar o trabalho realizado anteriormente por um membro da equipe. B, aceitar honorários baixos para manter o cliente. C, ter familiar próximo atuando no cliente. E D, aceitar presentes de clientes. Para essa questão, o gabarito correto é a alternativa A. Avaliar o trabalho realizado anteriormente por um membro da equipe. O que a norma recomenda para tratar ameaças criadas pelo uso da tecnologia? Alternativa A, ignorar os riscos tecnológicos. B, avaliar controles internos e treinamento em tecnologia para os profissionais. C, utilizar somente tecnologia antiga e testada. E D, contratar exclusivamente especialistas externos. Então, para essa questão, o nosso gabarito é a letra B, mas volto a focar aqui naquelas palavras afirmativas. Próxima questão. O que caracteriza o papel de um revisor apropriado segundo a NBC PG 300? Alternativa A, profissional responsável por definir a política financeira da firma. B, auditor externo que não revisa o trabalho da firma. C, profissional com competência para revisar o trabalho de forma objetiva. E D, sócio que supervisiona as vendas da firma. Então, só relembrando, nós estamos procurando o papel de um revisor apropriado. Para essa questão, o nosso gabarito é a alternativa C. Profissional com competência para revisar o trabalho de forma objetiva. Próxima questão. Ao identificar uma não conformidade com leis e regulamentos, qual é o primeiro passo do contador externo? Alternativa A, comunicar imediatamente à autoridade competente. B, discutir o assunto com a administração e responsáveis pela governança da entidade. C, encerrar o contrato com o cliente. E D, ignorar a não conformidade se for de valor baixo. Então, nesse caso, nós poderíamos eliminar C e a D. E ficaríamos em dúvida entre A e a B. No caso, o nosso gabarito correto é a alternativa B. Você poderia, no máximo, ficar a dúvida entre comunicar imediatamente à autoridade competente, mas antes você iria discutir o assunto com a administração responsável pela governança. Porque, se nós pensarmos em relação a um caso de auditoria, por exemplo, pode acontecer que os responsáveis pela empresa não saibam o que está acontecendo dentro da empresa. Então, primeiro você fala com eles e depois você vai comunicar também à autoridade competente. Mas primeiro você ia falar com a administração e os responsáveis. Então, por isso, o nosso gabarito é a alternativa B e por isso você ficaria em dúvida entre a A e a B. Mas só para contextualizar como chegar na resposta dessa questão. Próxima. O que define um honorário contingente conforme a seção 330 da norma? Alternativa A,
Honorário pago por valor fixo mensal. B. Honorário variável vinculado ao sucesso ou resultado do trabalho. C. Honorário pago automaticamente, independentemente do serviço. E a alternativa D. Honorário pago por indicação de clientes. Como nós estamos procurando contingente, o contingente seria, por exemplo, um passivo contingente. É algo que é incerto, ainda pode acontecer. Uma provisão, por exemplo. Nesse caso, é o honorário variável vinculado ao sucesso do trabalho. Então, você não tem aquela certeza ainda daquele honorário, por exemplo, se comparado com aquele valor fixo mensal que é a alternativa A. Por isso que o nosso gabarito é a alternativa B. Próxima questão foi da banca IESES, uma banca que fez o concurso do CRC de Santa Catarina para o ano de 2025, e essa questão caiu para o cargo de advogado e mais outros 2 cargos dentro desse mesmo concurso. A Lei 12.249 de 2010, de 11 de junho de 2010, alterou diversos artigos da Lei 9.295, promovendo as atualizações importantes na legislação que rege a profissão contábil no Brasil. Entre as principais alterações introduzidas, destaque-se: afirmativa 1. Fiscalização da profissão. 2. Exame de suficiência. 3. Atribuições do CFC. E 4. Penalidades. Assinale a alternativa correta. A. Todas estão corretas. B. Estão corretas a 2 e a 4. C. Estão corretas a 3 e a 4. E D. Estão corretas 1, 2 e 3. Para essa questão, a alternativa correta é a alternativa A. 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Agora, essa próxima questão foi para o mesmo concurso. Nos termos da delegação conferida pelo Decreto 9.295, de 27 de maio de 46, constitui competência dos Conselhos de Contabilidade, observado o disposto nos artigos 17 e 18, exceto A. Os conselhos são responsáveis por criar ou alterar leis tributárias ou políticas econômicas do governo. Sua atuação se concentra na aplicação e no cumprimento das normas existentes dentro da profissão contábil. B. Regular e coordenar o exame de suficiência, o cadastro de qualificação técnica e o programa de educação continuada. C. Editar normas brasileiras de contabilidade de natureza técnica e profissional. E D. Registrar, fiscalizar, orientar e disciplinar técnica e eticamente o exercício da profissão contábil em todo o território nacional. Para essa questão, nosso gabarito é a alternativa A. Pode ver que essa alternativa ela extrapola as competências do Conselho, onde ele fala que criar ou alterar leis tributárias. Nesse caso, não é de competência do CRC. Então, gabarito letra A. Agora, a próxima questão. A resolução CFC 1640 trata das prerrogativas profissionais mencionadas no artigo 25 do Decreto 9.295. As prerrogativas profissionais são direitos e as responsabilidades exclusivas dos contadores e técnicos de contabilidade no exercício da profissão. O artigo 25 do decreto estabelece algumas dessas prerrogativas, como a exclusividade na execução de determinados serviços contábeis. Analise as assertivas abaixo e assinale a correta. São atribuições privativas dos profissionais de contabilidade. Alternativa A. Avaliação de acervos patrimoniais e verificação de haveres e obrigações para quaisquer finalidades
inclusive de naturezas tributárias. 2. Reavaliações e medição de efeitos na variação do poder aquisitivo da moeda sobre o patrimônio e resultado periódico de quaisquer entidades. 3. Escrituração contábil de todos os atos e fatos, que consiste no procedimento executado exclusivamente pelo profissional da contabilidade, cuja função é a de registrar as operações financeiras, econômicas e patrimoniais de quaisquer entidades, por quaisquer métodos, técnicas ou processos. E 4. Registro de custos das atividades de qualquer natureza, inclusive definição de avaliação de estoque, com o objetivo de apuração de resultado para auxiliar a tomada de decisão. Agora, assinale a alternativa correta. Dentre essas afirmativas, o nosso gabarito é a alternativa C. 1, 2, 3 e 4 estão corretas. E agora a próxima questão é da banca Unic. Foi para um concurso também de 2025, é uma questão recente. Assistente administrativo, foi para o CRC do Distrito Federal. De acordo com o decreto 9.295, artigo 25, são considerados trabalhos técnicos de contabilidade: organização e execução de serviços de contabilidade geral. 2. Escrituração dos livros de contabilidade obrigatórios, bem como todos os necessários no conjunto da organização contábil e levantamento dos respectivos balanços e demonstrações. 3. Perícias judiciais ou extrajudiciais, revisão de balanços e de contas em geral, verificando haveres, revisão permanente ou periódica das escritas, regulações judiciais, extrajudiciais ou avarias grossas ou comuns, assistência aos conselhos fiscais das sociedades anônimas e quaisquer outras atribuições de natureza técnica conferida por lei aos profissionais de contabilidade. Está correto o que se afirma aí. Antes de nós irmos para as alternativas, eu vou destacar aqui, quando eles falam em relação a trabalhos técnicos de contabilidade, não quer dizer ao cargo técnico de contabilidade, ele quer dizer ao contador. Então isso poderia levar algumas pessoas a uma confusão, mas aqui ele não se refere ao técnico em relação ao cargo, e sim a uma atividade técnica, uma atividade privativa de alguém formado em contabilidade. Então, a alternativa A está correta. 1 e 2, B, 1 e 3, C, 2 e 3, e a alternativa D, 1, 2 e 3. Para essa questão, nosso gabarito correto é a alternativa D. Todas estão corretas. E por hoje, nós chegamos ao fim. Eu espero que essas questões tenham te ajudado. Volto a bater nessa tecla, que vocês aproveitem e assistam também as nossas outras aulas focadas na revisão para o CFC. Eu acredito que tem muita coisa que pode ajudar vocês, tanto as aulas de português da professora Yasmin, como as aulas do Felipe também, com contabilidade geral, são muito importantes, até porque a contabilidade geral é o tema que mais vai cair no seu exame de suficiência. Então, de lá você consegue tirar, no mínimo, 8 questões ou 6 que possam cair na sua prova. Então, vai ter balanço, DRE, outras questões voltadas à contabilidade geral que são muito importantes, porque, minimamente, quando nós falamos em ética, você utilizando o bom senso, revisando essas questões que nós vimos em aula e na aula anterior, você vai conseguir matar essas questões. Em alguns exames anteriores, por exemplo, já chegou a cair 4, 6 questões de ética. Então, já são questões relativamente fáceis, onde você vai conseguir já conseguir alguns pontos em busca daqueles 25 pontos, que é o que você precisa para ser aprovado. Então, daqueles 25, se você já consegue ali matar 3, 4 relativamente fáceis, você vai buscando pontos em outras matérias, como, por exemplo, contabilidade geral, que tem um custo-benefício muito importante, porque é a matéria que mais vai ter questões na sua prova. Então, quando você vai dividir o seu tempo de estudos, você, claro, vai dedicar mais tempo para a matéria que mais cai em questões.
mas tem aquele custo-benefício de você ver aquilo que você pode matar ou não. Outro exemplo são as questões de matemática financeira. Se você levar sua HP, elas acabam sendo relativamente fáceis, porque você pode fazer com uma certa velocidade. E ali, entre uma ou duas questões, que você vai poder acertar também e seguir com a sua aprovação. Por hoje é só. Espero que você continue focado nos seus estudos. Desejo para você uma boa sorte e até a próxima aula.